É, o convite era para falar de implementação de estrutura de servidores, né? E eu entendi, é claro, no convite vem um nome, mas a gente entende mais ou menos o que a gente quer entender. E eu entendi que era infraestrutura para informática biomédica. E aqui eu vou vender um pouco o peixe do departamento que eu trabalho, aí há muitas décadas não, né, Cláudia? Acho que 2, 3 décadas, vamos colocar assim, 3 décadas está bom, quase 4, talvez. Eu vou falar um pouquinho da informática biomédica e, assim, por quê? Isso é infraestrutura para quê, né? Infraestrutura para a informática biomédica que a gente vai tratar aqui, né? Informática biomédica utiliza a TI e a ciência da computação para ajudar na geração de conhecimento aplicado à biomedicina e à saúde. É uma área super ampla. Aqui a gente vê um slide bem antigo, já de 2006, do Shortleaf, que vai da pesquisa básica à pesquisa aplicada, passando desde processo celular até população e sociedade. A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente disso. Nos últimos anos, a gente tem reparado, esse é um slide da Nature, de uma década, a gente tem reparado que, no início, grande parte dos papers em genoma, pesquisa de genômica, tratava da estrutura dos genomas. Isso foi caminhando para o entendimento, não só a estrutura. Aqui, entre 90 e 2003, época do projeto Genoma Humano, era mais a estrutura, era mais saber as letrinhas. Mas o que adianta, né, saber todas as letrinhas se você não sabe o que elas fazem? Né? E então passou a se trabalhar no entendimento desses genomas e entender a biologia das doenças associadas a esses genomas e avançar a ciência da medicina até, no final, na ponta, melhorar a efetividade do cuidado da saúde. E aí a telemedicina está, assim, já nessas últimas 2 fases, entrando com tudo. Na informática biomédica, a gente tem uma área de bioinformática translacional, que integra todas esses pedaços aí da informática biomédica, em que, com essa grande quantidade de ferramenta e dado público de biologia molecular, ferramentas compartilhadas, a gente tem uma cultura de disponibilização de dados, disponibilização de ferramentas, que é uma cultura bastante forte na área de bioinformática. E a gente está precisando, claro, os nossos profissionais eles precisam cada vez mais ter conhecimento sobre como implementar isso, como usar esse tipo de ferramenta. A gente tem ainda poucos pesquisadores na área. O tempo passa e isso não aumenta. Informática biomédica, a gente tem algumas áreas de pesquisa, como apoio à decisão, processamento de linguagem natural, padrões, recuperação de informação e registro eletrônico em saúde. Tudo isso vai ser abordado em vários painéis aqui nos cursos, nesse curso que vocês estão fazendo, né? Mas eu só vou dar uma pincelada, né, sobre algumas coisas. A gente tem apoio à decisão, em que você primeiro precisa ter precisa conseguir encontrar esse conhecimento de algum jeito, ou pesquisa na literatura, estamos falando de sistemas automatizados para tentar encontrar esse conhecimento e representá-lo de alguma maneira que eu consiga depois fazer inferência e interpretação. Muitas vezes esse conhecimento está em linguagem natural, está escrito, está em papers publicados, né? E você precisa ter como processar esse conhecimento que está lá. Às vezes é tanta coisa, tanta bibliografia, tanta coisa que é publicada, que você conseguir processar isso e tratar a linguagem natural nesses papers pode resultar em codificação de conhecimento a partir daquilo que está publicado. Padrões é fundamental para a gente conseguir a integração
entre os diversos sistemas e também para representar conhecimento, uma área específica que eu tenho grande interesse em ontologia, em que você descreve como são os dados que a gente vai usar, que a gente vai compartilhar. Recuperação de informação também é uma coisa bastante comum na ciência de computação e também deve ser aplicada aqui para você conseguir extrair informação enfim, a partir, usando técnicas de, mesmo linguagem, processamento de linguagem natural, a parte de padrões, representação de conhecimento e coisa e tal. E o registro eletrônico em saúde, que é um repositório para você, é um repositório de informação em que você armazena toda a saúde do indivíduo. Isso é uma visão ideal, né? Já tem 20 anos, e uma visão ideal da coisa é essa, em que você tem toda a informação, você não é o registro do paciente, né? É o registro de saúde do indivíduo. Então, tudo isso armazenado em meio eletrônico, de modo que os usuários múltiplos e legítimos, né? Como diria a nossa apresentação anterior da doutora Sandra, né? Os usuários legítimos do registro eletrônico de saúde. Esse registro, essa informação é gerada por provedores diretos, como médicos, enfermeiros, e por serviços auxiliares, radiologia, laboratório, farmácia. Esses dados, eles vêm ou estão em bancos de dados de radiologia, bancos de dados da farmácia, do laboratório e coisa e tal. A prescrição eletrônica, com possibilidade de apoio à decisão, então você pode juntar alertas para, por exemplo, se o paciente tem alguma alergia ou alguma... você consegue colocar isso num prontuário decente. Esses dados também podem servir para criação de data warehouses para pesquisa clínica. Uma coisa agora cada vez mais comum, ainda não comum, essa integração, mas o dado já está lá. É a integração com dados de genômica, que é super importante para você, cada vez mais importante para você oferecer um cuidado melhor ao paciente. E vigilância e detecção de surtos. São coisas que você consegue implementar com um registro eletrônico de saúde. A ideia é que você tem aquele processo clínico, e aquele processo clínico gera dados. Gera dados para sistemas de informação. Aqui essa ideia que você tem um provedor de saúde, ele observa, toma decisão, tem ações, tudo isso é registrado num registro eletrônico de saúde. E as informações que vêm as informações desse paciente também são disponibilizadas por esse registro. Essa informação no registro eletrônico de saúde, ele vai para registros nacionais e regionais de saúde e doença e acaba servindo para pesquisa clínica biomédica e desenvolvimento de padrões para prevenção e tratamento de doenças, criação de protocolos de conduta e volta, então, para informação e suporte à decisão e sistemas de prescrição para o paciente. Isso dentro de um ambiente, essa geração de dados dentro de um ambiente de sistema de informação, pode estar dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, aí vai ter todo um sistema de informação em saúde, e esse sistema, como você vê aqui nesse slide de um paper bem antigo, tem várias áreas, né, de parte de administração, clínica, laboratorial, farmácia, radiologia. Muitas vezes isso são sistemas diferentes, que tem que trabalhar juntos, tem que trabalhar integrados e, de alguma maneira, trabalhar juntos. Você tem o paciente, a interface que você tem para dados do paciente, ele vai ter dados de um monte de sistemas diferentes. E isso aqui é uma ideia, isso aqui já tem 2 décadas,
e que se falava disso, de você ter a medicina personalizada. Hoje em dia, esse slide aqui, eu mantive ele, apesar da tecnologia, microarray já hoje não ser tão frequente, tão importante, mas a gente tem pesquisas em que comparação de genomas inteiros. Hoje em dia, você já tem genomas de referência e você compara genomas inteiros, o genoma inteiro do seu paciente com genomas de referência para ver quais as mudanças. Claro, isso aí tem ainda muito para andar, esses genomas de referência. O genoma de referência que é usado hoje é de um americano, quer dizer, de um americano médio, quer dizer, está bastante distante da gente, mas a ideia de você ter a medicina personalizada a partir desse monte de dados que a gente consegue juntar dos pacientes. E, mais recentemente, a ideia é ter uma camada de interoperabilidade, em que você tem vários provedores de serviço de saúde, hospitais, serviços de tecnologia e outras coisas, né? E você ter uma camada em que o paciente diretamente para o serviço de informação direta para o paciente na outra ponta. Claro, isso tudo, você tem o apoio ali da informática biomédica, e aqui a gente fala um pouco desse processo, de uma parte desse processo, que é o processo de pesquisa, né? O processo de pesquisa, que a gente vai apoiar com a bioinformática translacional e a informática para pesquisa clínica. Lembrando aquele slide lá do início, né? Em que a gente vai ter ferramentas de computação informática para atender todas essa geração de dados que acontece nesse processo. Hoje em dia está bem comum a gente falar de pesquisa, ensaio, fase 1, fase 2, fase 3, né? E a bioinformática translacional procura quebrar essas barreiras, facilitar atravessar essas barreiras, porque a gente percebe que, por exemplo, em estudos em animais, a quantidade enorme de estudos que tem. A gente precisa conseguir fazer esse fluxo, isso fluir mais entre as áreas, até chegar nessa T4 aqui, em que você observa a população e vê como isso está refletindo na população. E, claro, tudo isso, você vai precisar de uma infraestrutura tecnológica por baixo disso para segurar essas informações. Esses diversos processos aqui no meio do caminho geram muito dado. E esses dados, em geral, e normalmente estão dispersos em diversos sistemas de informação. A ideia é você conseguir pegar e coletar dados públicos, para gerar, para colocar isso em warehouses, para você, data warehouses, que vão permitir que a gente faça pesquisa em cima desses dados. E, além disso, claro, você não pode botar num data warehouse para pesquisa, você não pode botar informação de paciente, por exemplo, né? Você não pode botar dado identificado. Então, grande parte desses dados também você precisa ter mecanismos de identificação do dado para você poder publicar, disponibilizar esse dado, porque, em geral, quando você faz uma publicação, esse dado, pedem que você disponibilize o dado, então você deve disponibilizar o dado, mas deve disponibilizar o dado de-identificado. E esse mecanismo de identificação parece bastante simples, mas tem que ter modos, por exemplo, de você encontrar, porque às vezes você de-identifica o paciente e se você descobre alguma coisa que poderia ser seria muito importante você descobrir aquele paciente específico que está de-identificado no seu banco. Então, tem essas questões éticas, que aí, isso aí, para você conseguir reidentificar um paciente, você precisa ir para o comitê de ética, explicar o que está acontecendo para você chegar lá. Mas você, enfim, trabalha em geral com dados de-identificados.
Tudo isso, então, vai ser disponibilizado numa camada de serviços, em que você tem lá toda a autorização, autenticação e registro de informação. Essa coisa toda, né, ela precisa de uma infraestrutura computacional para conseguir, para poder funcionar. E aqui, aqui pode ter uma certa divergência aí de vocês, eu estou aqui aberto a isso, né? Essa infraestrutura computacional, normalmente ela é composta de data center, hardware, né, que é aqueles computadores físicos mesmo, né? Hoje em dia fala-se muito de computação na nuvem. E eu fico pensando, poxa, será que a gente vai botar dado de paciente numa nuvem, num sistema, num data center, que eu vou alugar, e esse data center está lá sei lá, no centro dos Estados Unidos, Utah, né? Que é um lugar que nada acontece, ninguém bebe, nada acontece, o cara vai trabalhar todo dia de manhã. É melhor do que botar num lugar como aqui no Brasil, que falta luz, todo esse problema. É melhor, pode ser mais barato até, mas eu fico em dúvida se você pode deixar aquela informação lá, e como que você... como que é a segurança disso, como é a garantia que essa informação vai ficar, não vai ser disponibilizada, ou não vai ser olhada lá por quem mantém essa infraestrutura. Então, por enquanto, essa infraestrutura acontece aqui mesmo, a gente que cuida, a gente que toca esse tipo de infraestrutura. Tem o data center, que é um lugar que tem toda a plataforma computacional, os computadores, gerenciamento de energia, isso significa energia resiliente. Quer dizer, acaba a luz, a concessionária deixa de fornecer energia elétrica, você tem que ter mecanismos para manter essa energia por constante e por tempo indeterminado, né? Então, um tempinho, isso normalmente se faz através de no-breaks, que seguram por um tempinho, e grupo gerador, que aí segura por um tempo maior. Além desse tipo de segurança de energia, você precisa de segurança física. Não adianta nada você ter um monte de mecanismos, protocolos de segurança e tal, se alguém pode ir lá e entrar no data center e pegar uma unidade de disco sua, por exemplo. E controle ambiental, ar-condicionado, umidade e um monte de coisas. Isso deixa extremamente caro você manter um data center. Por isso que tá muito essa discussão de utilizar data centers na nuvem. Além disso, eu preciso de rede de informação multisserviço, assim a gente chamava antigamente, né? Mas é a rede que transporta tudo, dado, voz, imagem. E essas redes, como essas redes têm muitos equipamentos, e muitos equipamentos com características muito diferentes, eu divido essas redes, divide-se essas redes em diversas redes virtuais, para você não ter conflito de tráfego, né? Então, uma pessoa falando ao telefone, a latência dela é muito diferente como ela vai perceber a latência, quer dizer, o tempo que demora para a pessoa do outro lado falar, para ela ouvir o que a pessoa falou, é muito diferente a percepção dela da percepção de alguém que está baixando uma imagem DICOM de radiologia super pesada. Essa pessoa que está baixando uma imagem de radiologia pesada, ela pode esperar 4 segundos. Agora, você imagina você esperar 4 segundos para ouvir o alô de volta do seu interlocutor, né? Então, são redes, são serviços com características diferentes. Então, a gente, numa mesma rede física, isola-se, divide-se essa rede física em redes virtuais, para poder dividir esse tráfego e um tráfego não afetar o outro. Para mim, eu prefiro que o cara da radiologia demore 10 segundos para receber a imagem e o cara do telefone não tenha latência na hora de ouvir. Rede privada virtual, também quem é da Unifesp já tem você trabalhar no seu computador na sua casa, como se você estivesse dentro da rede da Unifesp. E toda a parte de segurança e proteção de dados, que isso vai ser super bem abordado
ali em outros painéis, né? Sistemas para detecção de ataque, tanto externo quanto interno, né? E uma coisa super importante é a política de uso. Não adianta você criptografar tudo, fazer tudo maravilhosamente protegido do ponto de vista de informática, e o seu usuário, o diretor do seu hospital lá, ele tem a senha, usuário e senha num post-it grudado na tela do computador, né? Então, você precisa ter política de uso, você tem que informar, né, o seu usuário do que ele, do que ele tem que fazer, dele formar ele para não ficar dividindo senhas e coisas desse tipo. Então, essa parte de educação e conscientização dos usuários. Isso tudo vai acontecendo umas coisas assim, ó. Olha só, aqui é um data center do Hospital São Paulo, da Unifesp, o nosso diretor da área de TI do hospital vai falar com vocês hoje ainda, o Marcelo. Eu tomei a liberdade de tirar umas fotos lá do ambiente dele, que é um tipo data center. Típico data center, para nós, na área da pesquisa, isso aqui é um data center dos sonhos. Você vai ver, daqui a pouco eu mostro o nosso. Nesse ambiente, né, você tem esses grandes racks, que tem um monte de luzinha dentro. Você já viu, provavelmente você já viu isso em um jornal nacional ou em qualquer filme, esses racks cheios de luzinha. Bom, esses racks são um monte de computadores, um monte. Isso aqui estou mostrando um pouco a documentação de outro data center, não esse bonitão aqui do Marcelo de Pietro, da TI do Hospital São Paulo, cujo diretor é o Marcelo de Pietro, que vai falar com vocês. Não, esse aqui é a documentação do nosso data center de pesquisa. Aqui a gente tem mais de 1.200 núcleos de computadores. Cada núcleo é um processador, né? Mais de 1.200 núcleos num rack desses. E você imagina que aquele monte de luzinha são um monte de computadores. Você precisa saber que raios fazem aqueles computadores, cada um deles naquela estrutura. Então, isso aqui é só um exemplo aqui da infraestrutura do data center de pesquisa da Unifesp. O que está verdinho está ligado, o que está vermelhinho está desligado. Então, tem todo um problema, né, que não podemos ligar tudo, porque a gente ainda não está com a energia ok, enfim, problemas da vida, né? Aquela foto anterior, bonitinha, da TI, data center da TI, do Hospital São Paulo e da Unifesp, é um data center administrativo, então é mais cuidado, né? E aqui é o nosso, esse é um rackzão ali, 1.200 cores, nesse rack que está torto, porque a fotografia eu fotografei torto, né? Eu não consegui fotografar melhor. E, enfim, esse tipo de ambiente que onde a gente fornece a infraestrutura para esse tipo de serviço. Era isso que eu queria falar, espero não ter passado muito do meu tempo. Muito obrigado. E qualquer dúvida, o meu e-mail está aí disponível e fiquem à vontade para entrar em contato.